Eu estou recebendo aqui, com muito carinho, meu companheiro, amigo Antônio Coelho. Antônio Coelho é presidente da Associação dos Agentes de Trânsito do Brasil, representa a categoria. É aquela história, santo de casa não abre milagre, mas sempre que o Antônio Coelho está em Brasília, nas grandes capitais, é um ovacionado, porque tem uma trajetória de luta que começou com o Sinatran, né, começou bem longe com a associação aqui e foi se desenvolvendo ao ponto de hoje ser referência nacional quando o assunto é trânsito e quando o assunto é luta dos agentes de trânsito. Antônio Coelho, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Fica aberto aí para as suas considerações iniciais. Boa tarde, Josivantério. Boa tarde, É o J. Júnior. J. Júnior, né, e a todos os ouvintes do programa Polêmica. É uma grande satisfação estar aqui novamente. Mandar um abraço aqui para o Ailton Candeia, está lá em Juazeiro da Bahia, ouvindo o nosso programa, nosso querido engenheiro Ailton, que está aqui na escuta do programa. Antônio Coelho, você já está de passagem marcada para esse final de semana, diante dessa pauta apertada que vai ter aí o Congresso Nacional nas suas discussões. Tem até, vamos dizer assim, o dia 15 de dezembro para discutir pautas importantes, uma pressão grande no governo. Por que você está indo de novo para Brasília? O que é que tem de pauta importante dos agentes de trânsito? João, primeiro eu quero dizer que eu tenho uma grande sorte de estar liderando uma entidade que tem um histórico muito importante lá no Congresso Nacional, que é a Associação Nacional dos Agentes de Trânsito. Recentemente, lá em Fortaleza, houve a eleição da associação e eu fui reconduzido como presidente da AGT Brasil por mais 4 anos à frente da entidade. Reconhecido, né? Isso, houve 17 estados, teve agente de trânsito que ele saiu de ônibus de Minas Gerais, né, passou 48 horas viajando no Brasil só para ter a satisfação de dizer que quer que a atual diretoria, quer que o atual presidente da associação continue à frente. E por que isso? Porque nós temos projetos importantíssimos que já é lei e outros que estão à mercê de se tornar lei. Está para ser votado na Comissão de Administração e Serviço Público a Lei Geral dos Agentes de Trânsito. Essa lei geral, ela trará para os agentes de trânsito a definição de carreira própria para a categoria em âmbito nacional. Também vai reconhecer a atividade dos agentes de trânsito como típica de Estado, ou seja, isso blinda para uma terceirização. Também a natureza policial, em 1997, com o novo Código, naquela época chamado de novo Código de Trânsito, né, se tinha uma pretensão de desmilitarizar o trânsito. No entanto, a questão de policiamento, ela é indispensável. É necessário, sim, um reconhecimento da atividade policial para a fiscalização do trânsito. A fiscalização do trânsito não é como uma fiscalização qualquer da administração pública. É uma fiscalização que intervém muito na vida das pessoas. E também é uma atividade policial. Então, esse projeto, ele também traz o requisito de nível superior e várias outras questões que vai nortear a carreira de agente de trânsito de todo o Brasil. Então, estou indo novamente para o Congresso para trabalhar e acompanhar a aprovação desse projeto nessa comissão, que terá nos próximos dias 5 de dezembro e 12 de dezembro as últimas 2 sessões deste ano. Tem que fazer pressão, porque senão não vota não diante de um Congresso que está aí complicado, né? Discussões por lá, muita pressão. O Emanuel Escarião está dizendo aqui um abraço para o amigo Antônio Coelho, grande quadro de trânsito brasileiro. Ô Antônio, a gente já está falando dessa questão aqui, essa discussão, inclusive, se for aprovada, finalmente vai garantir aquele porte de arma para os agentes de trânsito em atividade? Sim, o projeto do porte de arma, né, está inserido nesse contexto da Lei Geral dos Agentes de Trânsito, que já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e agora nessa Comissão de Serviços Públicos. Então, trata também do porte de arma em serviço e fora de serviço. Porque há de se dizer assim, que há uma cultura no nosso país que não se é polícia sem arma. Sim. E não se faz policiamento desarmado, senão apanha na rua. A gente tem, toda vez que se tem essa abordagem, é sempre uma polêmica muito grande, porque recentemente eu estava vendo agora, a ST-Trans recebeu o chamado, o etilômetro, mas muita gente chama o bafômetro. Aí eu fico perguntando, será que tem fiscalização de trânsito
de fato, sem a lei estar presente a autoridade armada, porque de repente vem uma pessoa e diz, ó, não vou fazer, já vários acontecimentos, inclusive de resistência, de conflitos, você mesmo já foi vítima desses conflitos no trânsito e tal, então, de repente tem o etilômetro ou o bafômetro, mas a fiscalização é deficitária porque não se tem autoridade armada. Infelizmente, como você disse, muita gente só reconhece uma autoridade de força policial, de força de segurança, quando está armada. Então, é difícil exercer o papel de fiscalizador, pelo menos no trânsito, de segurança pública, sem arma. Nós vivemos no trânsito, né? Se fala muito lá na Câmara dos Deputados, no Senado, que o crime anda sobre 4 rodas, anda sobre rodas. Então, tudo está no trânsito. As pessoas de bem, os trabalhadores e também as pessoas que cometem crimes estão no trânsito. Então, não dá para você ser um agente da lei do trânsito, abordando, verificando os veículos, se não estiver com um aparato que deve ter um agente policial, né? E sobre a lei seca, Josefão, nós temos, esse ano, foi feito 15 anos de lei seca. Uhum. E qual é a grande novidade nesses 15 anos? Finalmente, os órgãos municipais de trânsito assumem essa competência. Sim. Durante muitos anos, 17 estados brasileiros os municípios autuavam a lei seca por convênio. E veja o que a nossa associação proporcionou para os municípios brasileiros. Vou dar um exemplo. A Trans-Salvador, que é o órgão de trânsito municipal de Salvador, ela repassava anualmente, em média, 16 milhões de reais de arrecadação de multas para os Detrans. Porque quando fazia o convênio, você tinha um percentual para o município e um percentual significativo para o Estado, uma vez que o Estado, o Detran, era originário daquela competência. Com essa mudança na legislação defendida pela associação, deixou de se passar o município de Salvador 16 milhões anualmente para o Detran. Os cidadãos... É um baque grande. E os cidadãos, eles têm condições de cobrar o destino desses recursos no seu município. Ninguém empata, se você escuta, Josvan, e eu acho que eu normalmente não escutei no seu programa, em que o Detran está investindo nas arrecadações de multas do Estado. Aqui não investe Mas nada. da SCTrans é a cobrança diária. Uhum. Você vê vereador cobrando, arrecada isso, tudo. Tá fazendo. Então, assim, veja o que a nossa associação propõe. No entanto, há uma dificuldade imensa nos municípios. Não há uma consciência dos gestores. Se fala muito em educação para o trânsito, mas é preciso conscientizar os gestores. Nós tivemos esse avanço na legislação, contudo, os gestores fingem que não têm essa responsabilidade. Quando alguém morre embriagado no volante no nosso município de Patos, você deve cobrar agora a STTrans. Entendeu? E a ideia de municipalização, porque os municípios têm condições de cuidar melhor da cidade do que os estados. Então, a responsabilidade sobre o volante, sobre as condições de estar embriagado ou não, agora é da SCTrans. E mais do que o próprio estado. A CPTran tem vários municípios que tem que tomar de conta. Então, o efetivo se torna irrisório para a demanda que a CPTran tem que tomar conta. Então, a SCTrans tem que vir para a realidade. Eu fico muito triste, porque ontem eu tive uma conversa com o superintendente Lucinaldo, e ele dizia com muita tranquilidade que eu via que a agência trans mandava mensagem no seu WhatsApp dizendo que não ia colaborar com a lei seca. Sim. Então, assim, é muito triste, porque no serviço público, Osvan, nós temos bons e maus servidores. Você é servidor público, sabe disso. No entanto, a administração da STTrans, historicamente, não se resume à gestão de Lucinaldo, mas não mudou com Lucinaldo, né? Se alimenta dos vícios. Os maus servidores levam vantagem e, com isso, desestimulam os bons servidores. Eu vou até colaborar com essa sua visão. O prefeito Nabo Vanderlei, digo aqui sem medo de errar, porque já falei com alguns secretários, o prefeito Nabo Vanderlei contribui com os maus servidores, né? E termina, inclusive, manchando os servidores públicos como um todo. A cidade de Patos tem um equivalente aí, uma média, de acordo com informações que nós temos, cerca de 2.800 servidores públicos, né? Quando junta todos os espaços que tem a prefeitura. E quando a gente pergunta qual a lei que, de fato, poderia disciplinar
o trabalho, poderia regrar para evitar absurdos, como a gente tem visto, absurdos, absurdos, assim, você tem coisas grotescas. Aí quando a gente fala com o gestor, Nabor Wanderley não tem interesse, porque alimenta o mau servidor, porque ele tem a maioria na Câmara. Por que é que não faz uma lei que puna os maus servidores para que os bons servidores não sejam punidos? Então, a gestão não quer, Antônio Coelho, digo sem medo de errar. Melo Sinaldo, não sei se está me ouvindo, mas talvez as coisas que já aconteceram dentro da ST Trans, já se tivesse uma lei mais rígida, ordem disciplinar, uma monte de outra coisa, eu tenho certeza que algumas pessoas já não seriam mais agentes de trânsito. Mas aqui, a gestão do prefeito Nabor Wanderley alimenta maus servidores públicos. Então a ST Trans também é um exemplo disso. Isso, o prefeito Nabor Wanderlei, na época da campanha, né, em busca do seu terceiro mandato, ele fez uma carta de compromisso, assinou. Né, e ele disse que é um prefeito de palavra e ele foi, na maior parte, nos 2 primeiros mandatos. No entanto, nesse terceiro mandato, ele está ignorando, né, há mais de um ano que ele não quer conversar com a categoria. Inclusive, fiquei numa situação indelicada quando estava na coordenação da educação, porque eu estava também cobrando esse pleito com o Nabor, que ele pudesse honrar o seu compromisso de campanha, e com isso ele aproveitou o determinado momento, que ficou insatisfeito com uma das entrevistas minhas em rádio, fez a exoneração. Uhum. E há pessoas que dizem, Osvan, o Antônio Coelho agora está crítico porque saiu da educação. Olha, quando eu estava na coordenação da educação, eu estava numa missão de cuidar da educação do trânsito da cidade de Patos. Enquanto coordenador da educação, eu só vi elogios à educação do trânsito. Entendeu? Porque eu respondi por aquele setor. Não havia como eu falar mal do setor, porque eu mesmo estava coordenando. Sim. E tudo o que era necessário para o setor, eu pedia internamente à gestão. No momento em que não houvesse condições de se ter uma boa gestão da educação para o trânsito, eu sairia. Mas, graças a Deus, deixei um bom legado na educação. Eu acredito, a ST só não está pior, né? Porque, de fato, a educação vinha funcionando. O Elo Sinaldo se identifica muito com o setor de engenharia, mas, infelizmente, o setor de fiscalização há uma deficiência enorme que se precisa corrigir. Não, sem dúvida. Por falar em ST Trans, justamente você já apontou aí uma das questões que é a falha que existe, né, o setor de fiscalização no trânsito. Já que você tem, inclusive, know-how para falar sobre isso, qual o maior problema da ST Trans hoje? Olha, no primeiro ano de Nabor e da gestão de Elo Sinaldo, o próprio sindicato disse que havia necessidade de criar regime disciplinar dentro do órgão, anexado ao plano de carreira dos agentes de trânsito. Primeiro, para a gente quebrar, né, esse paradigma de que o mau servidor leva vantagem. O mau servidor, ele chega no órgão, não tem ninguém para cobrar o serviço, ele trabalha light. Então, aquele servidor que vai lá, que tem que honrar suas atribuições, que tem que intervir no trânsito, infelizmente aquele cidadão que anda numa contramão tem que ser abordado, então aí você não tem nenhum amparo que dê ao agente de trânsito que esteja honrando seu compromisso. Um grande falha que tem na ST Trans, e não é só a ST Trans, como eu sou presidente da Associação Nacional, sim, eu conheço a realidade do Brasil no trânsito, né, é que quando o agente de trânsito está na rua, que ele se envolve no conflito, o gestor, ele faz de conta que tem nada a ver com aquilo. É como se o agente de trânsito estivesse fazendo uma ação sua particular. Sim. Eu autuo um veículo, aí chega um cidadão que quer me agredir, me desacata, aí depois eu tenho que arrumar um advogado para me virar sozinho. Como se eu estivesse lá autuando o veículo, porque eu, Antônio Coelho, não deixei o cara colocar o carro ali. Não, foi porque a ST Trans colocou uma placa lá e proibiu. Não foi sim, eu. Aí, no caso, se alguém vem me agredir, me desacata, eu tenho que arcar com um advogado por minha conta, e eu não estava lá representando para esses fins a ST Trans. Coisa... Então é preciso apoio, aparato jurídico, condições de trabalho e, acima de tudo, na educação para o trânsito, conscientizar os gestores no seu papel na segurança viária. A gente percebe, por exemplo, a Elo Sinaldo, eu já fiz vários elogios, até porque a gente tem essa independência aqui no programa Polêmica, de criticar quando tem que criticar e elogiar quando tem de elogiar,
sem precisar estar fazendo arrodeios. E eu percebi que o Elucinaldo começou a sugestão trabalhando bastante, né? Buscando, inclusive, tal, mas depois começou a ter determinados problemas de ordem política mesmo. Isso, eu lembro da SC-Trans, um período que o cidadão ia lá na sede, acho que muito cidadão vai entender isso que eu estou falando, chegava lá, não tem ninguém na sede para atender, às vezes tinha um cachorro lá no meio dos corredores, tinha até fezes de animal, ou seja, uma desorganização imensa. E hoje, não, está bem estruturada a sede, está parecendo uma coisa de primeiro mundo, né? A SC-Trans tem hoje a escola pública de trânsito, né? Então, não tem mais carro locado, então, todos os elogios proferido ao Elucinaldo foram tudo méritos dele. Sim. No entanto, ele veja o videomonitoramento. Nós pleiteamos muito, durante muitas gestões, o videomonitoramento. Só que o videomonitoramento hoje, ele não está compensando o que se é pago. Sim. Porque, o que é que eu imaginei? R$ 80.000. Mais de R$ 80.000. O que a gente imaginou assim que foi implantado? Não, agora a SC-Trans vai além de tomar conta de estacionamento. Sim. Quando alguém tiver com um veículo furtado, o sistema vai identificar e nós vamos, como nós já vamos estar lá no vídeo monitoramento 24 horas, vai alertar e a sua população vai ver a gente como de fato nós somos integrantes do sistema de segurança pública, né? Como prevê a lei do SUS. Mas não, só funciona em horário comercial. Depois que teve aquela polêmica da minha fala na rádio, ele mudou, não é mais uma escala normal, agente trans escolhido, para poder ele ter o controle de que, possivelmente, eu imagino isso, não estou confirmando, mas qual a razão de esse escalonamento ser selecionado? Pessoas especiais estar lá, né? Tem lógica. Porque antes era assim, antes era aleatório, assim, uma escala normal, né? Mas agora não. Depois, e ainda coincidiu com aquela situação que eu nem estava falando pela administração, Jesus. Estava falando no geral, né? Que você fez a matéria, não foi nem eu que pedi para fazer a matéria. Não, foi o que eu vi, achei Misael interessante. disse que você pediu o áudio a ele. Foi, sim. Né? Aí você pegou e reproduziu. Na segunda-feira eu faço um quadro, explico um tópico do CTB e do Manual Brasileiro de Fiscalização. Inclusive, nossa associação foi contra essa mudança na ficha de autuação do licenciamento, onde é possível autuar sem abordar, e inclusive as autuações que não é obrigatória abordagem, pode ser autuado pelo vídeo monitoramento. Em vez de Elucinaldo colocar uma portaria publicando que aquelas infrações seja só presencial, não. Ele resolve selecionar quem vai estar na autuação para ter esse controle. Isso, infelizmente, porque quando a gente estava na campanha para o prefeito, como eu já falei, né? Uma das reivindicações foi ter um agente da própria categoria para gerir, a gente crendo que ia estar mais próximo do que a gente deseja do técnico. Mas, infelizmente, o prefeito Naboa acaba comprovando que ter um servidor de carreira à frente do órgão não soluciona, não nos aproxima do que a gente quer no conteúdo técnico. Porque é a visão política, né? Você tem uma pessoa efetiva, um profissional de carreira, mas é alinhado com o que pensa a gestão como um todo. Então, não faz muita diferença. O doutor Aldo Medeiros está dizendo aqui, boa tarde, Josivan. Pergunte a Antônio Coelho por que só tem uma seta verde no cruzamento da Floriano Peixoto com a Pedro Firmino, quando cabem 4, e tem uma na rua do Prado para 26 de julho, quando deveria ser livre à direita, uma vez que não há fluxo de veículo na rua Pedro Caetano para 26 de julho. Isso é quem está no trânsito, já está observando as falhas que se tem. Olha, essa parte de engenharia, né, ela tem que ser prescindida de um estudo, né, de que se pense a médio e longo prazo. Não se pode pensar numa engenharia a médio prazo, né? E isso acaba acontecendo porque recentemente foi colocado placas de curta duração em frente à Caixa, próxima à Caixa Econômica. A gente lavou o alto em um monte de gente, né? E depois tirou a placa, e aí quem foi autuado, por que me autuou? Então, assim, isso é pensar em engenharia a curto prazo. Isso não é o correto a se trabalhar. Então, assim, para eu falar sobre o que ele falou de ter lá na Floriano Peixoto, em todos os 4 lados, né? Eu teria que participar desse processo de estudo para ter propriedade de falar. No entanto, eu concordo com o cidadão quando ele fala na 26
De de julho, julho, né? 26 de julho. Porque ela se assemelha ao que tem lá naquela rua São José com a rua Pedro Firmino, Uhum. onde lá tem um livre direita, Sim, sim. só uma placa dizendo livre à direita, né? Uhum. Então, assim, há uma certa lógica que ele está falando. Contudo, é necessário que o setor de engenharia ratifique isso que eu estou dizendo. Ou seja, resumindo o que eu estou dizendo, na parte de engenharia, de fato, tudo tem que ser baseado em estudos e não de forma assim, espontaneamente falar aqui. Mas eu concordo que tem lógica o que ele está falando. Eu também concordo, porque você fica ali, quem vai sentido, por exemplo, centro, São Sebastião, aí você pode fazer ali e entrar à direita, né? Aí quem está lá do outro lado, que vê o movimento e não pode entrar, por exemplo, à direita também, como em sentido à prefeitura. Ou seja, o trânsito fica movimentado só numa parte e os outros esperando o que vai acontecer. Mas, de fato, concordo, tem que dar uma olhada, mas o doutor Aldo também está certo. Concordo com você, Toninho, no que ele está dizendo aqui. Ô, Toninho, recentemente, nessa discussão, há uma necessidade de agência de trânsito na cidade de Patos, não é? Cada vez mais o concurso foi feito há quanto tempo, Toninho? Tem um concurso já? O último foi em 2011. 2011. O pessoal tomou posse em 2013 na gestão de Maurício Alves, né? Pronto, quer dizer, já saíram agentes de trânsito, a cidade de Patos cresce, a frota está cada vez maior e continua sem uma discussão, por exemplo, de concurso público ou concurso público só para agente de trânsito, que sim, é possível fazer isso, ou que tem agente de trânsito no concurso mais geral. Continua essa necessidade de agente de trânsito? Com certeza, Josimar. Agora, nós temos uma visão de que se o prefeito fizer concurso público no cenário que está hoje, só vai ampliar um mau serviço na fiscalização de trânsito. Uhum. Um órgão que não tem um regime disciplinar, que não tem um plano de carreira, nenhuma perspectiva para o bom desempenho na atividade. Ou seja, há hoje uma estimulação muito grande para o relaxamento no serviço. Uhum. Então, fazer um concurso público nesse cenário só vai ampliar, no meu entender, né, esse mau serviço, essa precariedade que existe por conta desse cenário, né? Eu até imaginava que com a implantação do vídeo monitoramento, né, já ia apaziguar mais essa situação, porque com o vídeo monitoramento você tem um agente de trânsito tomando conta de uma situação mais extensiva, né, do que só no patrulhamento. Mas eu não vejo hoje uma conexão positiva entre o vídeo monitoramento e o trabalho de rua. Eu digo isso com propriedade. Antes, alguns meses atrás, eu podia até não falar isso com propriedade, porque eu estava no setor de educação. Mas hoje, como eu estou no setor de fiscalização, há uma deficiência muito grande na parte de funcionamento e operacional da fiscalização de trânsito. Quer dizer, ou a Prefeitura Municipal de Patos muda a atual política administrativa, né? E as pessoas ficam na boa. Teve até uma professora aqui que disse, não, Naboa é um grande gestor. O problema dele são os secretários, os assessores e tal. E eu fico pensando, gente, que coisa mais sem lógica, né? Como é que você é um grande gestor e os seus assessores não contribuem? Quer dizer, você salvar o prefeito do desgaste e dizer que o problema... Ora, essa política que você está dizendo aqui na ST-Trans é uma política do prefeito Naboa Vanderlei. Porque se ele quisesse, dizia, bom, a partir de agora vai ser assim, vai ser assada, a proposta é essa e tal. E isso não acontece, pelo que você está dizendo. Olha, nos primeiros anos, eu tive uma impressão que Naboa iria fazer uma das melhores gestões que ele já fez na parte do trânsito. Estou falando só no mundo do trânsito, né? Ele colocou um servidor de carreira. Sim, né? Começou acertando. Isso. Ele não impôs a política de carros locados na ST-Trans. Ele não permitiu os remanejamentos, porque algumas gestões anteriores deslocavam a gente para várias secretarias, ficavam mais desfocados, ele manteve. Então, porém, do ano passado para cá, né, a gente vem assim, quando o prefeito ele não quer conversa com a representação da categoria, é que de fato ele não está nem aí. Eu não estou julgando o prefeito, que eu não sou oposição ou situação de ninguém, não. Eu sou agente de trânsito, servidor concursado da prefeitura. Sim. Né? Então eu estou falando totalmente imparcial no campo político. Então, assim, quando ele não quer conversa com uma representação, o status quo está aí, está tudo bem para ele, então quer dizer que ele
ele fica satisfeito com aqueles vidinhos educativos, vidinho de propaganda que abriu uma rua. Olha, daqui a dia tá abrindo uma rua, se alguém vai passar lá e vai morrer porque vai encontrar um outro pessoa embriagada. Então a gente tem que falar o seguinte, a gente tem que dizer o seguinte, olha, Patos deu exemplo para o Brasil, redução de sinistro, não está morrendo ninguém no trânsito. É isso que a gente precisa. Abrir ruas é importantíssimo para fluir o trânsito, mas mais importante do que a fluidez é justamente a segurança. Por isso que a segurança viária foi colocada em 2014, promulgada no Congresso, dentro do contexto de segurança pública. Tem que se olhar esse trânsito na visão de segurança e não só na parte de infraestrutura. Eu concordo plenamente. Plenamente mesmo, porque não tem como uma coisa estar desligada da outra. E numa coisa que nós observamos, aparentemente, a gente imagina que dá a entender que Lucinaldo, ele tem boas intenções. Eu acho que se dependesse dele, estava tudo perfeito nas CETRANs. Mas quando a gente pede a ele para intermediar uma reunião com o prefeito, ele fica meio nervoso, fica meio agitado, assim, ele começa a dizer... Fica impaciente. Ele começa a dizer que respeita o que a gente diz, mas não concorda. Sim. Isso até vira um bordão, fica repetindo isso o tempo todo. Então, assim, eu acho que alguns assessores do prefeito querem até fazer uma coisa boa, mas fica com medo de falar com o prefeito e ser exonerado no outro dia. Do tiro agora... É o que aparenta, né? É o que aparenta. Mas Tonho, eu acho que o Nabu não está mais nem aí para servidor, não. Ora, teve uma manifestação de rua aqui, dezenas de servidores. O prefeito disse que não atendeu porque estava com dor nas costas. E à noite estava aqui, na festa da Nossa Senhora da Conceição, que estava aberta. Um dia antes, estava na casa de um amigo dele de infância, né, tomando uma cervejinha lá com um negócio. Então, eu acho que o prefeito está meio desencontrado assim, está dizendo, sabe de uma coisa, essa posição é fraca, né? Eu não tenho oposição política na cidade de Patos. Então é o seguinte, vou dar uma relaxada geral, porque foi isso que ele fez com os servidores aqui e, pelo visto, eu acho que talvez seja a ordem dele. Olha, quando alguém disser que quer reunir comigo para discutir problema, desconverse, porque é isso que você está dizendo aqui. Eu vejo Nabu como uma pessoa, um político estrategista, né? Se é. Então, ele assim, se ele está assim, ele deve estar tendo uma análise que pode estar equivocado, né? E tomara que ele descubra isso em contratempo, né? Mas eu não penso que ele está assim de forma só da cabeça dele, não, né? Sei. Eu acho que deve ter um contexto nessa história que leve ele a esse caminho equivocado, que eu espero que ele acorde o quanto antes. Ainda há tempo dele mostrar que não é um prefeito ruim para servidor. Ainda há tempo, né, para isso. Não tem oposição, não tem isso, mas veja que ele pode chegar a um quarto mandato e esse quarto mandato pode ser doloroso para ele, de uma rejeição muito... Porque uma hora, Josvan, esse abandono que ele faz ao servidor público vai chegar, a população ela vai sentir. Sim, porque concordo. A coisa pública, quem faz acontecer é o servidor. E aí, o prefeito, ele é o capitão, o carro-chefe dessa corrente de servidor. Então, se ele abandona, isso vai respaldar na prestação do serviço do próprio prefeito. Concordo plenamente. Tonho, o tempo fluiu. Você está se comunicando cada vez melhor. Eu acho que a experiência de tempo, de tanta coisa, né? Entrevistas nacionais, o dia a dia faz isso, a educação no trânsito, sua formação em pedagogia, justamente para contribuir mais ainda com o setor. Então, tudo deu muito certo. Então, vamos lá. Boa viagem mais uma vez para Brasília e que a gente possa trazer bons frutos disso. Claro que essa discussão sobre o porte de arma dos agentes de trânsito é sempre polêmica, porque as pessoas enxergam os agentes de trânsito localmente. Mas quando você está falando na política nacional, aí sim a coisa o bicho pega. Mas deixa aberto para as suas considerações finais, já desejando boa viagem e bom êxito na viagem. Zona, eu vou aproveitar para falar de um projeto que está tramitando lá no Congresso, que é o novo seguro DPVAT. Sim. Né? E é uma demanda que nós vamos tratar também na saída da Brasília, né? Esse DPVAT ele vai trazer de volta a obrigação de pagar o seguro DPVAT para quem tem um veículo, né? Mas a gente está trabalhando uma emenda para que um município que possa cumprir meta de redução de lesões e mortes no trânsito possa vir
um recurso desse seguro Sim. para o município. Então, Boa, é um boa. pleito muito importante Boa. para todo o Brasil e idealizado por nossa associação, que nós estamos levando aos parlamentares. E claro que o parlamentar, com consciência da importância desse compromisso maior dos municípios para a redução de sinistros, vai abarcar essa ideia. Nem... Eu quero encerrar agradecendo o espaço, Oswani, e a todos os seus ouvintes. Não tenha a menor dúvida que é uma ideia fenomenal. Inclusive, mostra que a ideia de trânsito é muito mais além do que coisas miúdas, do que algumas discussões. Jota, vamos para o intervalo rapidinho e a gente já volta.